pelo sangue da cruz, Deus estava em Cristo reconciliando consigo mesmo todas as coisas. Gálatas 5, de 1 a 15. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes e não vos submetais de novo a jugo de escravidão. Eu, Paulo, vos digo que se vos deixar de circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. De novo testifico a todo homem que se deixar circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. De Cristo vos desligastes, vós que procurais justificar-vos na lei, da graça decaístes. Porque nós, pelo Espírito, aguardamos a esperança da justiça que provém da fé. Porque em Cristo Jesus nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, mas a fé que atua pelo amor, a fé que atua pelo amor. Vós corrieis bem, quem vos impediu de continuardes a obedecer à verdade? Esta persuasão não vem daquele que vos chama. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Confio de vós no Senhor, que não alimentareis nenhum outro sentimento, mas aquele que vos perturba, seja ele quem for, sofrerá condenação. Eu, porém, irmãos, se ainda prego a circuncisão, porque continuo sendo perseguido? Logo está desfeito o escândalo da cruz. Tomara até se mutilassem os que vos incitam à rebeldia, porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, porém, não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Sede antes uns servos dos outros pelo amor, porque toda a lei se cumpre em um só preceito, a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede que não sejais mutuamente destruídos. Paulo continua a defesa do Evangelho. A gente já vem aí, esse é o 10º estudo na Epístola dos Gálatas, e nos outros 9, estamos assistindo o que tem acontecido com estes amigos. Paulo escrevendo uma carta a uma região aonde gregos não judeus convertidos que conheceram a Cristo estavam sendo persuadidos a voltar à prática da lei. Nesse caso específico, Paulo fala sobre a circuncisão. É bem provável que a ausência de Paulo na Galácia, que deu oportunidade para que oportunistas começassem a trazer um judaísmo de volta para dentro da comunidade cristã, gerasse uma dúvida. E as pessoas deveriam perguntar, pelo que Paulo diz, pela maneira que ele diz, deve ter acontecido o seguinte: galera, todo mundo aqui tem que circuncidar, porque esse é um sinal de consagração, Deus nos ensinou, está na lei, etc, etc, etc. E alguém deve ter dito: não, mas acho que Paulo nunca disse isso para a gente. E deve ter tido um certo boato dizendo: não, Paulo era um fariseu formado aos pés de Gamaliel, claro que ele crê na circuncisão. Por isso ele vem e diz: gente, pelo amor de Deus, se eu pregasse a circuncisão, ninguém estava me perseguindo, pô. Se eu continuo sendo perseguido, por que eu não prego isso? A circuncisão era o corte da pele do prepúcio, do pênis do menino. Com 8 dias isso era feito. Essa tradição ainda continua até os dias de hoje. E aquela era uma marca, a marca de que aquela pessoa, aquela criança, aquele menino era consagrado. Veja, as mulheres não faziam circuncisão, é lógico. Aliás, a mulher naquela sociedade não tinha valor, quanto mais nos dias do Antigo Testamento, como se ela não fosse consagrada, ou não tivesse necessidade disso, ou não tivesse jeito de consagrá-la. Óbvio que esse era um sinal, e o que nós vemos na lei é apenas um prenúncio, uma sombra do que viveria-se em Cristo. É muito comum a gente ver Paulo debatendo sobre esse tema. Aliás, num outro texto ele diz que a verdadeira circuncisão não está mais na pele do prepúcio, está no coração. A consagração não é uma marca de um corte na pele, é a marca interna, da alma, dos sentimentos. Não é algo que é evidente aos olhos humanos, mas é algo que aconteceu dentro de nós e nos transformou. Esta é a verdadeira consagração. E o que Paulo está combatendo é essa tentativa de pessoas tentarem exteriorizar com sacrifícios e ritos aquilo que deveria ter acontecido por dentro. Não é interessante ele dizer:
Cristo nos libertou para a liberdade. Parece uma redundância. Como é que vocês vão agora ficar cumprindo leis se Ele nos libertou disso? Essa afirmação dá a entender que a coisa é meio libertina. Quer dizer então que agora que eu me converti, eu posso fazer qualquer coisa, porque ninguém diz o que pode e o que não pode, pô. Então tá. Esse fenômeno aconteceu conosco, com a nossa igreja. Mas já já a gente chega lá. Muita gente pensa assim, como é que a pessoa vai andar em santidade, do jeito que Deus quer, se não tem as proibições, o que pode e o que não pode, pô? Ela vai fazer o que ela quiser. Esse é um pressuposto muito míope, de achar que o nosso comportamento molda-se apenas por regras e leis. Você se lembra no Sermão da Montanha, quando disseram para Jesus se o adultério era pecado, porque na lei de Moisés dizia que era pecado. E ele disse, olha, o que eu digo é que se um homem olhar com uma mulher com pensamento impuro, para mim ele já pecou. Parece que Jesus vai muito mais fundo do que uma lei e uma regra, porque ele lê o coração e não apenas as atitudes. O que ele estava querendo dizer é que você pode não fazer por uma regra, e dentro de você está morrendo de vontade de fazer e já fez. Você pode não matar, mas o ódio está em você e você alimenta esse ódio. Ora, o pecado é apenas não matar? Ou o pecado é carregar ódio dentro de si? Daí nasce a hipocrisia de pessoas que no seu exterior têm um comportamento como um personagem, mas dentro de si é um lixo. E você acha que Deus seria um velho de barba branca, que a gente engana, senil, que não entende bem as coisas, e que a gente na frente dele fala, oi Senhor, não ouve mais direito, eu estou santinho, ele, ai que bom, Deus te abençoe, eu te abençoe meu filho, não é isso irmão, como se ele não olhasse o nosso coração, não lesse nosso pensamento. Deus está preocupado com algo muito mais profundo do que apenas uma aparência externa. A circuncisão, a corte da pele do prepúcio, é como se fosse uma operação de fimose para os meninos nos dias de hoje. Só que era feito a sangue frio, quando a criança tinha 8 dias, com uma pedra lascada. Era meio Fred Flintstone, o negócio era meio... interessante, mas havia até uma profilaxia, de um cuidado de Deus, de prevenção até de saúde. A lei tinha também alguns preceitos que, de um lado demonstravam uma consagração e obediência a Deus, mas que tinham um sentido também para quem vivia no deserto com um saneamento básico precário. Não comer carne de porco. Havia algumas coisas que tinham um sentido profilático, mas independente disso, o que Paulo estava querendo dizer para aqueles irmãos é que cuidado, agora vocês têm Jesus e Jesus mora dentro de vocês. Vocês têm a palavra, o verbo e o Espírito, a mente de Cristo. Não é mais tempo de você tentar se cercar de atitudes externas, porque Deus está olhando dentro, e aliás Ele habita dentro. Minha pergunta a você, e a pergunta de Paulo aos Gálatas e a nós, é como anda a nossa relação com Deus. Somos personagens que criamos um monte de rituais externos, o jeito que eu oro, o jeito que eu levanto a mão, como eu sento, como eu canto, como se Deus não estivesse olhando o que eu penso, nem o que eu faço, preocupado assim, eu estou na igreja aqui, isso vai me abençoar hoje, mas Ele está lendo meu coração, que a minha mente não está aqui, e eu não estou nem preocupado com o que Ele diz, e as minhas atitudes e reações não são moldadas pela sua palavra, nem tampouco pelo seu Espírito. As coisas que eu penso, digo e faço, são da minha ganância e da minha carne, e Ele está lendo todo o meu ser, e eu acho que porque eu dei uma esmola, ou porque eu fiz um ritual, Ele então se agrada de mim, mas essa é uma relação errada, é a relação baseada no fato de que quando eu faço o que Deus quer, Ele me abençoa. É uma relação errada, é a relação da autojustificação, é onde eu imagino Deus como um ser distante, e para que eu me aproxime dele, eu apresento os meus presentes, eu faço as minhas oferendas à divindade, eu preparo a moça porque o King Kong está chegando, a gente bate tambor e ele não destrói a gente, porque ela é loira, bonita e americana e pronto. Sim, muita gente enxerga Deus como o King Kong. Para não quebrar meu carro, para não furar meu pneu, eu vou na igreja e ó, está aqui ó. E a nossa relação com Deus é uma relação onde
Nossos rituais e sacrifícios nos justificam. E Paulo está dizendo o seguinte: quando vocês fazem isso, vocês estão decaindo da fé. E vocês estão anulando o que Cristo fez por você. Por isso ele diz: nada se aproveita. Da graça decaístes. Vocês não podem permitir, vocês já saíram desse aprisionamento. Mas olha que coisa interessante. É que ele diz assim: para a liberdade foi que Cristo vos libertou. Permanecei firmes nessa liberdade, firme na liberdade, e não vos sujeitais de novo ao jugo de escravidão. Como de novo? Espera aí, eu sou grego. Não tem essa de novo. Você pode até dizer para eu não ir para esse tipo de prisão, mas não para eu não voltar. Para mim não tem de novo. Porque eu nunca nunca cumpri esses preceitos, eu nunca fui um judeu, eu nunca obedeci à lei. Agora eu conheço Cristo e estão querendo que eu cumpra a lei. Mas desculpe, Paulo, não tem de novo, voltar, porque eu nunca fui de lá, eu só volto para onde eu já estive. Se eu nunca estive, eu vou pela primeira vez. Mas o que Paulo está querendo dizer é que qualquer movimento para fora da liberdade do Evangelho é retorno à escravidão, seja ela do pecado ou seja ela da religião. Tanto o pecado quanto a religião nos escravizam. Estamos mortos se achamos que somos religiosos e cumprimos ritos e assim nos justificamos, ou também estamos mortos quando vivemos no pecado com a nossa loucura, achando que isso é vida. Uns acham que a vida é a deterioração do ser, um acha que a vida é a loucura e a depravação do mundo e o pecado, e outro acha que a vida é cumprir sacrifícios e realizar ritos. Ambos estão perdidos. Ambos estão na escravidão. Ambos estão tentando descobrir a vida por si só. E o que Cristo fez na cruz dizendo: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida, está desprezado. Nós não podemos desprezá-lo. Quando você passa por uma situação ruim e automaticamente pergunta: devo ter feito alguma coisa errada? Eu devo ter feito algo errado. Então Deus cabe lhe perguntar: então quer dizer que quando foi certo, foi porque você fez a coisa certa? Espera, deu alguma coisa errado porque você fez algo errado. Então quer dizer que quando deu certo, foi porque você fez algo certo. Você faz errado, você tem coisa errada. Você faz certo, você tem coisa boa. Quando você erra, você recebe punição. Quando você acerta, você recebe presentes. Quando você produz o bem, quando você produz o mal, só uma pergunta: onde é que eu entro na sua vida? Onde é que o meu sacrifício que pagou o seu preço entra na sua vida? Nós não percebemos, mas sutilmente estamos no centro da nossa vida. E achamos que tudo acontece por nós. Algumas semanas atrás eu li, sabe que eu não sou muito de Facebook, mas uma pessoa importante dizendo que quando olhava para a cruz, via o quanto era valorosa a nossa vida. E eu achei aquela frase estranha. Porque quando a gente olha para a cruz, a gente vê que a gente tem valor, porque Jesus sofreu por nós, né? Falei, não. É muito provável, Paulo diz aos Efésios, que por um justo alguém ouse morrer, mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Nós não tínhamos valor algum. Quando eu olho para a cruz, eu vejo o meu pecado e a minha miséria sobre ele, porque aquele era o meu lugar. Aquele era o lugar de cada um de nós pecadores. Ali demonstra o amor de Deus, não porque eu tinha valor. Exatamente esse é o amor de Deus. Por eu não ter valor, ainda assim ele morreu por mim. Sempre nós tentamos de alguma forma trazer uma autoexaltação, um hedonismo, um triunfalismo, para nos sentirmos bem e valorosos com o que somos e o que temos. E queremos fazer ritos e ter uma religião para que Deus olhe e fale: que bonito, parabéns, que oração linda. Essas palavras tocaram o meu coração. Irmão, faz a tua oração para você tocar o coração de Deus. E ele está lá insensível, não tocou? Não tocou. E alguém diz: ai, deixa eu falar uma palavra extravagante para... E ele fala: opa, agora mexeu, hein?
Esse verso que você fez, que eu sou a luz que rima com a cruz, mexeu comigo esse poema. Como se Deus fosse um ser seco, insensível, e tivéssemos que produzir algo para que o King Kong nos abençoasse. Ele nos ama antes de existirmos, com um amor perfeito, sendo nós pecadores. Você pode perguntar assim: mas então, se eu não tenho que fazer nada, significa que a minha vida eu posso viver aloprando, pô. Vou cair na gandaia então, Cristo fez tudo por mim. Engraçado. Quando nós começamos a igreja, eu abandonei 100% da pregação que eu reproduzia antes de começarmos a Casa da Rocha. Quando eu me converti, eu estive por 14 para 15 anos numa igreja tradicional e depois por 18 anos e meio numa igreja neopentecostal. Que na verdade até a metade do caminho, ela foi uma igreja contextualizada com o mundo, contextualizada na sua pregação. Mas da metade do meu período ali, pelo menos, ela entrou no triunfalismo e na prosperidade. Bom, não é esse o ponto. Mas eu me lembro que quando nós começamos a igreja, que primeiro foi no Raca, no hotel, no Raca, depois no sindicato, Casa de Portugal, enfim. Eu abandonei tudo isso e eu voltei lá para trás, para os dias da minha adolescência, da minha juventude, para voltar a pregar o Evangelho de Cristo e o que Cristo estava realizando na nossa vida e que realizou na cruz e permanece a nossa obra, a obra salvífica de Cristo para nós até a eternidade. Rapaz do céu, encheu meu coração. Todos esses veículos aqui estão estacionados em lugar proibido? Estão guinchando, é? Guinchando e metendo a caneta, irmão. Deixa eu ver se o meu está aí. Não. Ah, não, o meu está no posto. Tira lá, irmão, tira lá antes que você vai receber um presente, um papel amarelo na sua... Precisamos alugar um lugar para fazer estacionamento, irmão. Posso ouvir um amém? Está vendo como você é uma igreja não manipulável? Olha que bênção que eu fui inventar. Quando eu digo para você, vamos alugar um estacionamento, você pensa, eu vou ter que dar mais oferta, então não. Você não cai mais nessa, vai ser uma bênção, esse estacionamento vai glorificar a Deus, porque vamos colocar uma placa, Jesus é Senhor desses carros, e o mundo verá a glória de Deus naquele estacionamento, cada pneu que passar por ali será abençoado, e quando nós colocarmos um lava-rápido, aquela água será benzida, e você, aleluia, dá dinheiro, Pode deixar tudo isso aí na pregação, viu, André? Não precisa cortar, não. Faz bem. Penélope vai morrer. Bom, eu voltei a pregar o Evangelho. E comecei a pregar e a dizer que os ritos e os sacrifícios e feitos e conquistas e carnês e pagamentos não eram mais importantes do que a morte de Cristo na cruz. E que Cristo nos chamou à liberdade de uma vida sincera com Ele. Você não sabe, lógico que você sabe. Até porque pode ser que você seja uma dessas pessoas que caiu na gandaia. Porque ninguém tem quer dizer então que eu não preciso de fazer isso para ser abençoado? Quer dizer então que para eu ganhar mais coisa? Então, perdi tempo na vida. Hilari, deixa eu ir, pô. Gente que se afastou da igreja, pessoas que... para que então que eu vou ficar em santidade, pô? Nunca consegui uma namorada, nunca consegui um namorado, né? Eu desejo amar todos que eu cruzar pelo meu caminho. Quer dizer, deixa eu viver a vida, pô.
E sabe que até nas entrelinhas dos papos dos corredores do sindicato, eu ouvia que eu estava pervertendo pessoas, porque como a gente não punha um cabresto dizendo tem que fazer assim e tem que fazer assado, que essas pessoas estavam se perdendo por isso. Irmão, eu nunca vou pregar comportamento para você. Eu nunca vou dizer para você pode ou não pode, faça ou não faça. Eu não sou polícia de crente e não tenho filho desse tamanho. E Jesus me mandou pregar o evangelho a toda criatura, a tempo e fora de tempo, e dizer que Ele é Senhor, e que nós somos redimidos pelo seu sangue, mas somos pecadores. E de que se eu por acaso vou andar retamente diante de Deus, não é porque Ele vai me dar alguma coisa em troca, é porque eu o amo. E se você não é adulto e maduro o suficiente para saber que Cristo habita em você, e você precisa de um pastor para te falar o que você pode e não pode, de um polícia para ficar dizendo que você vai perder a bênção, e sem esse cabresto você não anda em santidade, você realmente precisa ir para uma igreja que te coloca numa caixa e te obriga a ser o que é, e viver sempre com medo de Deus, como se Ele fosse mesmo o King Kong e você fosse a próxima moça a ser pegada para ser a sua esposa. Mas o Espírito de Deus habita em você, e essa Bíblia que vende na loja, todo mundo tem em casa. Ande com Deus, isso é um problema seu. Mas não venha dizer que a igreja é libertina. Dr. Darcy sempre fala, aprendi isso com você, Darcy, líder autoritário gera uma audiência infantilizada, que responde a cabrestos. Cristo nos chamou para a liberdade, mas Ele diz no final desse texto, não usem a liberdade para dar ocasião à carne. Já que ninguém me cobra, vou fazer o que eu quero. Isso só denota que a sua fé não vem por amor, e é o que Paulo diz. A minha fé é resposta de amor ao que Cristo fez por mim. Mas se eu não ganho nada em troca, para que eu vou andar em santidade? Porque eu não ando em santidade para esperar algo em troca. Eu ando em santidade porque eu o amo. E porque o Espírito de Deus habita na minha vida. Aliás, se você só anda em santidade para ter algo em troca, então você é capaz de, quando acha que está longe da presença de Deus, você pode fazer o que você quer. É por isso que trai a esposa. Porque só precisa fazer na frente dela o que ela gosta. É por isso que você é um profissional desonesto, porque você faz quando ninguém está vendo. É por isso que é um político safado, porque tenta fazer por baixo dos panos, porque só importa a aparência. Mas Cristo nos chamou para a liberdade desse tipo de prisão, porque somos tão prisioneiros das regras quanto do pecado. Ou estamos presos a um cabresto e temos um tridente no pescoço para não fazer errado, senão Deus manda fogo, e isso é uma prisão. Ou estamos libertos dessa prisão para vivermos no pecado, na transa, onde for, na maldade, na sensualidade, no ódio, que é um outro tipo de prisão. Cristo nos libertou da religião e nos libertou do pecado para que fôssemos livres, para sermos escravos dele. Porque quando somos servos dele, a sua palavra habita em nós, e dia após dia, vós estáis limpos pelas palavras que vos tenho falado, e o Espírito habita em nós, e somos o seu templo, e ele nos constrange do pecado, da justiça e do juízo. Eu não deixo de fazer porque eu tenho medo de Deus, mas eu deixo de fazer porque Ele fala comigo, Ele age na minha mente e no meu espírito. E diante da sua grandeza eu caio de joelhos e falo, me perdoa, Senhor, porque eu vivo na tua presença. Aonde eu posso me afastar de ti? Se eu vou ao lugar mais alto ou mais profundo, ali o Senhor está. O meu temor, o meu amor e o meu estado de adoração fazem com que de verdade eu seja livre dessas coisas, porque eu estou preso a ti. Eu sou teu. Eu sou teu. Por isso Paulo nos ensina, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm.
todas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Triste é descobrir de mim mesmo que eu só vou à igreja porque eu tenho medo de Deus, que eu só oro para não ficar em falta, que eu dou oferta porque eu tenho medo do devorador, ou porque eu quero ganhar dinheiro e prosperar, não porque eu sou livre para amá-lo. Nem eu nem você gostaríamos de uma relação com uma pessoa, seja um casamento ou uma amizade, em que ele fizesse as coisas por medo, ou me traísse pelas costas, ou me negasse. Ontem no culto de casais, para encerrar, a Elomar passou o clipe do Gladir Cabral cantando a música do João Alexandre, cuida do passarinho e também da flor. Eles esperam pelo teu amor, faz do teu lar um ninho e do mundo um chão, onde se plante paz e comunhão. E ele diz assim no final, o Gladir canta com uma letra um pouco diferente, mas ele diz, põe a tua mesa no teu jardim, convida o teu irmão para vir morar contigo. E ele diz assim no final, deixa o teu irmão bem perto, livre. O João canta assim, deixa o teu irmão bem perto, mas livre. Ele não está perto porque você o prendeu, ele não está perto porque você o ameaçou, ele está perto porque ele te ama. Oh, Jesus, isso é poeta, esse é poeta. Dia 15 o Jorge Camargo vai estar aqui, é outro grande poeta. Vale a pena você chegar na hora, vale a pena. Porque ele começa a cantar cedo. Se não é pelo culto, pelo menos pelo Jorge, chegue na hora. É incrível, irmãos. Por que você está perto de Deus? Porque você tem medo dele? Porque ele te ameaça? Por que você está perto de Deus? Porque você quer alguma coisa em troca? Está interessado na bênção? Ele não precisa te prender com promessas e nem com ameaças. Ele te quer perto e livre. A beleza do amor de Deus é que Ele se aproxima de nós e nós não temos valor algum. Ele não tem interesse em nada mais do que apenas em nós mesmos. Que bom se nós tivermos um amor que nos escraviza a tal ponto de sempre desejarmos a comunhão verdadeira do Espírito, não pelo que Deus faz, nem pelo que Ele dá, e nem por medo do que Ele tira, mas simplesmente pelo que Ele é, amado da nossa alma, Senhor e Salvador, Rei dos reis e Senhor dos senhores, água que mata a nossa sede, luz que ilumina todo o homem, bom pastor que dá a vida pelas ovelhas, caminho, verdade e vida, sumo sacerdote, sacrifício, Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, pão da vida que desceu dos céus e nos alimenta, que olhando para Ele, olhando para Cristo, autor e consumador da nossa fé, possamos nos curvar e dizer, Senhor, como a minha vida não pode ser Tua? Ao invés de você perguntar, por que eu entregaria a minha vida a Jesus? Você deveria perguntar, como eu consigo viver sem entregá-la? Quem vive uma vida de ritos e espera coisas em troca, sempre vai querer saber se o investimento realmente é bom. Mas quem de verdade o ama, apenas estar com Ele. Para encerrar, certa ocasião perguntaram para a Madre Teresa de Calcutá quanto tempo ela orava. E ela disse algumas horas. Na insistência, 4, 5, 6, ela disse que mais. Até 8. E perguntaram, mas Madre, desculpa o repórter,
que a senhora tem tanto para pedir para Deus, que fica tanto tempo? Ela disse, não é para pedir, é só para ficar junto dele. Ô sociedade consumista desgraçada. Ô triunfalismo e prosperidade que não solta a gente. Ô amor desgraçado ao dinheiro, à carne, às posses, que trata Deus como apenas o lugar onde eu consigo o que eu quero, porque Ele não é o que eu quero. Ele só me dá o que eu quero. Como é bonito quando você vê um jovem apaixonado, que ele só quer ficar perto dela, olhando, para ela. Só quer ficar perto. De mão dada, os passarinhos cantam, as músicas tocam. Quando ele encontra com ela, uma orquestra começa a tocar. Não é assim? É assim que acontece. Quando dá a mão para ela, começa. She may be the face I can't forget. Não é? E é assim. Músicas do Elvis. Fica romântico. Ele pode ser thrash metal, mas quando se apaixona, ele ouve Roberto Carlos. A deusa da minha rua tem os olhos onde a lua. Nelson Gonçalves. Trazendo para a nossa realidade, quando a gente olha para aquele que entregou o pão, o corpo, o cálice, o sangue, e ele fala, pois não, o que você quer? Nada, Senhor. Só queria estar aqui. Só queria te adorar. Posso ficar perto? Posso sentar aqui, do seu lado? Posso só ficar junto? Vamos fazer uma tenda. Por isso que eu digo que acho que a pergunta de Pedro, por mais esdrúxula que fosse, como a gente é ser humano, dá para entender. Pô, Senhor, a única coisa que a gente tem de diferente hoje é que Ele habita em nós. E a sua lei está impressa em tábuas de carne. Não desprezemos o grande valor do mistério que foi revelado, Cristo em nós. Senhor, estamos diante da Tua mesa. Essa é uma manhã de ceia. Momento propício para nós olharmos para nós mesmos, como Paulo nos ensina. Examine-se o homem a si mesmo. Eu quero olhar para dentro de mim nessa manhã, Pai. O que eu tenho feito? Por que eu tenho feito? Para que eu tenho feito? Quais as motivações da minha vida religiosa? Me perdoa, Senhor, quando eu tento me auto-justificar ou fazer alguma coisa para provar que eu sou melhor. Quando eu sou prisioneiro, escravo de uma religião, de métodos, obrigações e medos. Me perdoa também, Senhor, quando eu perco o senso da santidade, e porque não preciso de trocas, eu peco, e mesmo tendo a Tua presença em mim, eu a sufoco, porque a minha vontade fala mais alto do que a voz do Teu Espírito, e eu ajo segundo a minha carne no meio da liberdade que o Senhor me deu. Mas eu quero que a minha fé seja a fé que venha pelo amor. Eu não consigo olhar para a Tua cruz e para o Teu sacrifício sem me prostrar. Eu não consigo olhar para os motivos que Te levaram àquela cruz e identificá-los como meus, são os meus pecados. Isso me constrange, a ponto de eu dizer, Senhor, a minha vida é Tua, estou crucificado com Cristo e não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Que todo orgulho, Senhor, humano, de me sentir justificado pela minha religião caia. E a Tua graça maravilhosa e superabundante me constranja. E a nossa vida de santificação, desenvolvendo nossa salvação com temor e tremor, não seja fruto de uma religião nem de ordenanças, mas de uma vida de amor contigo.
Te agradecemos pela tua entrega, pelo pão e pelo cálice. Tu é a honra, tu é a glória, teu é o poder, domínio, majestade, tu és Senhor. Recebe nossas vidas entregues a ti, para sempre, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém.